Antes de qualquer coisa, agradecer a entrega, o empenho, a união do Vila, mesmo em um momento assim de uma sequência de muita dificuldade, um nível assim de apoio muito grande da diretoria para a comissão, né, para que juntos nós pudéssemos construir essa vitória durante a semana. Então, todo santo dia, né, e todo santo treino foi uma oportunidade para a gente implantar as nossas ideias. Dias melhores, dias que nós tivemos que fazer mais ajustes, mas é assim, para que a gente possa moldar, né, uma ideia, um modelo de jogo, mas de uma forma geral, a questão muito mental também, não era um momento só, né, de uma forma de jogar, e sim de acreditar, uma postura de atitude, né, porque numa sequência como essa, o ser humano realmente, por vezes, ele pode sentir, sim, uma questão de confiança, e você só recupera confiança vencendo. Você vê que depois do gol, o nosso time, né, fez várias bonitas jogadas. O nosso gol foi um golaço, foi um lindo recorte. Filtração ali do Todinho no passe do Dodô, depois o Todinho da voltando, a gente entrou com bola e tudo, né, como as grandes jogadas, digamos, até do futsal. Assim, fiquei muito feliz com a forma do gol que nós fizemos, né. Mas, enfim, assim, com relação a essa questão de uma leitura positiva com relação ao jogo, porque realmente a gente precisa de tempo para trabalhar, porém a gente precisa de resultado também, né? Graças a Deus a gente conseguiu uma vitória extremamente importante, né, em um clássico, né, que isso venha para nos dar confiança, para que a gente possa acreditar que a gente tem bastante potencial, tem bastante futuro. Mas, enfim, parabenizar os jogadores pelo primeiro tempo que nós tivemos dificuldade. E, como eu falei, nos outros jogos, nós voltamos abaixo no segundo. Então, vamos fazer diferente hoje, vamos voltar melhor, já que no primeiro tempo o nosso jogo não encaixou muito. A marcação alta deles dificultou a nossa ideia de construir com 3. Eles conseguiram subir bem a marcação, a gente não conseguiu sair de trás. A nossa compactação em um primeiro momento no 4-1-4-1, a gente deu muita bola para os zagueiros, a gente não conseguiu subir muito bloco, pressionar essa primeira fase de construção deles. Ali com 20 minutos a gente já passou para um 4-4-2 e paulatinamente nós fomos melhorando. No segundo tempo a gente ganhou o terreno, os nossos 2 homens de frente marcaram 3 deles, os 2 zagueiros e os volantes, a gente começou a andar, essa segunda linha ali dos pontas e dos médios começou a marcar pela frente, a flutuação dos 2 médios, né, os pontas deles que jogam por fora e o 9, e a gente começou a acreditar que a nossa marcação zona, a gente pode marcar pela frente, mesmo deixando esses caras flutuando por trás. A gente começou a roubar muita bola e começou a ganhar território. Eu acho que depois dos 10 minutos do segundo tempo, acho que nós merecemos a vitória. Luizinho, boa noite. Eu entrevistei alguns torcedores antes do clássico, né? E eles falaram assim, uma vitória hoje aqui contra o Atlético num clássico representaria pra gente uma virada de chave, uma forma de recomeçar para ganhar confiança e subir na tabela, né? Eu queria saber se o sentimento para você também é esse, de agora uma virada de chave para o Vila embalar de vez na Série B. E queria também que você falasse do seu trabalho, né? Porque a jogada do gol, que você falou que é muito bonito, foram de 3 jogadores que saíram do banco de reservas. Bom, com relação ao gol, nós temos um cuidado muito grande para realizar as mesmas ações nos treinamentos com todos os jogadores. A gente repete muito, até os nossos complementos, eles não são complementos analíticos, são complementos distribuídos conforme a gente posiciona em campo. Então, aquelas ações ali do Dodô, do Todinho, do Xavier, eles repetiram muitas vezes nos treinamentos. A gente faz muitas ações combinadas e para que ela comece a acontecer de maneira automática dentro do jogo, sem eles perceberem o que estão fazendo, né? Esse é o grande objetivo, de você repetir. Com relação à vitória, é zero empolgação, porém o clássico realmente ele é um jogo à parte. São as equipes que dividem a cidade no meio, até o próximo jogo contra o Atlético Goianiense, o Vila ele fica na vantagem, claro, quando chegar no próximo jogo a mesma seriedade, a mesma humildade. É um jogo que o torcedor gosta muito de ganhar, é o jogo que entra para a história, que fica marcado. Eu fico muito feliz de todos os clássicos que fiz até agora à frente do Vila ter saído com a vitória, isso não é vaidade, é orgulho, porque clássico é como título, assim, fica eternizado na história. São jogos que ninguém esquece. Eu chego aqui, até hoje a gente fala dos clássicos do ano passado contra o Goiás, e aí todo mundo fala dos clássicos desse ano. E uma coisa que eu falei muito internamente, para a gente vencer, a gente precisa continuar com a mesma humildade das outras vitórias dos clássicos. Então eu fico muito feliz por isso, que essa vitória venha assim, para que aumente a nossa confiança, para que a gente acredite no nosso potencial, para que a gente desperte essa qualidade, esse instinto de um grupo vencedor que já foi esse ano campeão. Boa noite, Luizinho. O Vila começou muito bem a competição, né? Chegou a liderar ali por volta da 6ª rodada. Depois teve uma declaração do Hugo dizendo que o grande foco do Vila Nova era chegar à marca dos 45 pontos. O Vila tem uma queda impressionante, fica muito próximo da zona do rebaixamento e agora tem uma sobrevida. Você, chegando, já conhece bem o clube. O que o Luizinho Lopes almeja para o Vila Nova nessa Série B?
próximo jogo a gente precisa vencer novamente. 3 pontos na Série B, você anda bastante, né? Às vezes você faz 3 ótimos jogos e conquista, por exemplo, 3 empates, né? Eu repito, não quero talvez até mudar a palavra para não virar algo assim que sempre vai soar na minha fala, quando eu falo que a vitória é soberana, porque o V, né, ele te coloca na frente na tabela. Então, assim, é um jogo de cada vez, uma vitória de cada vez, né? Pé no chão, como o presidente costuma falar, um time de operário, né? Sem oba-oba, trabalhar em silêncio, continuar trabalhando em silêncio, para que a gente entenda que a gente também tem as nossas limitações, a gente precisa transpirar muito para conseguir vencer na Série B. Hoje, assim, uma coisa que me deixa muito feliz foi a entrega, as trocas, o acreditar que nós poderíamos voltar diferente no segundo tempo. Eu falei muito, assim, hoje internamente, assim, os milagres não são para quem acredita, milagre é para quem não desiste, né? E a gente não pode desistir, a gente tem que continuar lutando, e graças a Deus a gente conquistou uma grande vitória. Vamos jogo a jogo, não estou querendo fugir de nenhuma responsabilidade, só que a gente tem que colocar os pés no chão, entender que a gente precisa evoluir muito, entender que a gente precisa ir passo a passo, entender que nós também temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas também acreditar que nós temos muito potencial, temos camisa, temos torcida. Uma grande vitória hoje foi a torcida terminar vibrando. A torcida do Vila vai ter uma noite de sábado feliz, aí nos restaurantes da cidade, em suas casas, vai ter um domingo feliz. Não tenho dúvida que amanhã a camisa do Vila vai estar andando aí por Goiânia. E graças a Deus nós também vamos poder, né, ter uma noite feliz com os nossos familiares. Boa noite, Luizinho. Aqui ao fundo, do seu lado direito. Marina Veiga, da Fenomenal Sports. Hoje, assim como o Barunil falou sobre essa suposta declaração que foi dada, foi um jogo definido por treinadores e por suas escolhas. A gente viu, assim como você também comentou, um Vila Nova no primeiro tempo que estava ali muito baixo, né, em blocos baixos, que estava tendo uma certa dificuldade, e uma mudança muito grande que veio ali no segundo tempo. Muito provavelmente devido ao que vocês conversaram dentro do vestiário, e foram as substituições do segundo tempo que definiram, tá dando um pouquinho de ruído, foram as substituições do segundo tempo que definiram de fato o gol, foram atletas que vieram do banco, que fizeram essa diferença. Então, de fato, foram escolhas suas. O que isso diz sobre o seu trabalho dentro do Vila Nova? Você finalmente está conseguindo se encaixar com esse elenco? Finalmente o que você tem tentado passar está sendo assimilado e está sendo conseguido colocar em prática? Bom, primeiro, assim, sendo muito sincero, é uma pura verdade. Às vezes não é o treinador que mexe bem, às vezes o jogador que entra bem. Obviamente que a gente precisa colocá-los no lugar corretamente para que eles possam, né, se correlacionar com quem está do lado. Mas vamos dar os louros para os jogadores, eles que entraram bem na partida, né? Às vezes a gente até escolhe onde colocar em outro, às vezes o jogador não consegue entrar tão bem tecnicamente, claro que a responsabilidade é sempre do treinador, mas os jogadores que entraram bem, eles que conseguiram fazer o que tinha que ser feito. E sim, claro que a gente não pode estar apresentando, mostrando que a gente trabalha internamente, mas a gente trabalha muito aquelas combinações. Como eu falei, assim, todos os nossos complementos, eles são táticos, são distribuídos, por exemplo, uma linha de 5, com amplitude, com as infiltrações por dentro, com 9 de referência, não só aqueles trabalhos analíticos, troca de passe com finalização, e sim simulando o envolvimento na defesa. O que mais me deixa feliz nesse meu retorno foi a forma que o gol saiu. Por isso que eu sou apaixonado. É claro que a gente precisa jogar melhor com a bola, mas precisamos também nos equilibrarmos, porque a Série B é uma grande defesa, né? Ela consegue andar bem na tabela, graças a Deus não tem, ela conseguiu hoje. E com relação à implantação do meu trabalho, nós estamos num ambiente que não tem como não bater a insegurança e a falta de confiança nessa sequência que nós estávamos, né? E assim, claro que a gente chega para colocar uma energia nova. A nossa estreia foi um dia que foi noite, né? Os meus 2 primeiros jogos nós tivemos aí, e um jogo mais de 30 minutos com a menos, o último 20 minutos com a menos, dificultou muita coisa. Mas hoje eu fiquei feliz pela entrega, pelas entradas dos jogadores que entraram, né? Pela contribuição de todo mundo. Então é a vitória do Vila, da diretoria, da comissão, dos jogadores. E vamos para a próxima. Temos uma semana aberta aí para trabalhar, pezinho no chão, que a gente ainda precisa evoluir bastante. Oi, Luizinho. Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. Na sua última entrevista, às vésperas desse jogo, você falava do crescimento que o Vila tem tido nos últimos anos, no aspecto estrutural. Tem uma outra situação que aconteceu e acontece com o Vila, que o Vila aprendeu a jogar clássicos. Você acredita que agora o próximo passo que o Vila precisa de dar é levar essa pegada, essa garra, essa energia que o Vila tem nos clássicos para os outros jogos, para que o Vila consiga brigar de verdade por outros objetivos, por objetivos maiores?
grandes feitos, você tem que, como eu falei, assim, milagre não é para quem acredita, é para quem não desiste. Nós temos que continuar, trabalhando em busca, né, do que você acabou de falar. Né? Hoje o Vila é um time muito competitivo nos clássicos, né, vem aí de uma sequência de vitórias, mas tem que continuar pelejando para continuar vencendo. Clássico se define sempre no detalhe, mas assim, dependendo da qualidade do jogo, que tem feito a diferença é a forma que entra, assim, muita humildade, sem soberba, sem muita falácia, entendendo que para vencer o clássico tem que se doar bastante, tem que se entregar bastante, tem que respeitar bastante a camisa, o torcedor, a história do clube. E aí, no mais, continuar, como você falou, assim, o clube ele tem feito a sua parte em nível estrutural, né, e nós temos que aproveitar dessa estrutura, dessa condição de trabalho para que a gente encontre essa regularidade. A Série B é uma competição assim, muito comportamental, muito psicológica, né, uma maratona que você tem que resistir de maneira regular. O Vila ele vem competindo muito bem e essa regularidade aí é o que vai fazer o Vila chegar onde você falou. Vamos para a próxima semana, né, vamos para o próximo jogo, queira Deus que a gente consiga encaixar aí uma sequência para encontrar essa regularidade que precisa, para poder estar ali entre os times que estão na primeira parte da tabela. Boa noite, Luizinho. Há pouco você elogiou a atuação do Todinho, do Dodô e do Bruno Xavier, né? Disse que eles entraram muito bem na partida. A atuação deles hoje os credencia para brigar por uma vaga na equipe titular? Série B, eu acabei de falar que é uma competição de resistência, né? São muitos jogos. E aí existe oscilação de equipe, às vezes oscilação individual de jogadores, e nós precisamos de grupo. Para uma oscilação individual, você tem uma segunda opção, uma terceira opção, por isso que a gente tem o maior cuidado, o maior respeito, para tratá-los todos profissionalmente, para todos manter numa posição de expectativa para quando precisar corresponder. É uma dor de cabeça para o treinador relacionar 23 jogadores, colocar 5 dentro de campo, é como o pai se está sempre preocupado porque está um pouquinho mais chateado, mais contrariado, profissionalmente. Na verdade, humanamente é impossível você conseguir agradar a todos, mas profissionalmente a gente tenta tratar com o maior cuidado para estar todo mundo pronto para quando precisar. Quanto mais jogadores à disposição para contribuir, melhor para o treinador, melhor para a dinâmica da Série B. E assim, com relação ao próximo jogo, vamos para os treinos, vamos analisar friamente os acontecimentos do jogo. E assim, a gente precisa ter troca de marcha, precisa ter troca de opções, precisa ter troca de características de jogadores. É isso que vai fazer o Vila mais forte. Você não consegue na Série B vencer só com 11. É uma maratona de jogos. Você precisa ter muitos jogadores à disposição para contribuir, seja no início ou na história. Ô, Luizinho, você já falou aí do alívio, né, pro Vila, que foi essa vitória. Eu queria que você falasse o alívio para você. Que comemoração na hora do gol, hein, Luizinho? Você tinha, acho que, 13 jogos sem vencer, somando Paysandu e Vila, né? Eu acho que na sua carreira não teve um momento como esse. E aí, de repente, num clássico. Então, eu quero que você diga o alívio que você, como treinador, tem após essa vitória. Bom, vamos lá. Primeiro, não é para me defender, vou tentar só ajustar os números aí, já que você tocou nesse ponto. Na verdade, tem uma vitória no clássico, no último clube que estava, 1-0 na final, vencemos o clássico, e aí perdemos nos pênaltis. Nesse trecho aí dessa quantidade de jogos, tem um título aqui dentro do Serra Dourada contra o Goiás, né? Então, assim, tem muitos empates aí, então não são 13 jogos sem vencer, são alguns jogos sem vencer com um título importantíssimo para mim, que sou um treinador humilde, que estou em busca do meu espaço, ser campeão dentro do Serra Dourada lotado contra o Goiás. Foi gigante demais para mim. Então, assim, esse trecho aí que você falou tem uma grande conquista, né? Às vezes, para quem não conquista, não é importante, mas para quem conquista. Ainda mais, o último jogo ali dentro do Serra Dourada, próximo do apartamento que eu morava, para mim foi um dia de muita felicidade. E tem uma vitória no clássico. O último clássico que eu participei à frente do último clube que eu estava, nós vencemos o clássico. 53 mil pessoas. Né? E hoje, mais uma vez, nós vencemos. Então, só fazendo uma correção a esses números aí, não é uma defesa, é só para deixar bem claro que em meio a esses jogos tem título, tem 2 finais, tem uma terceira fase da Copa do Brasil, tem uma vitória no clássico, enfim. E aí, com relação ali, eu vou ser muito sincero, assim, eu vou falar do fundo do meu coração, meu senhor. Eu estou aqui em Goiânia com a minha esposa. Quando eu saio do último trabalho, uma sequência assim insana de jogos, precisava dar uma respirada. Quando eu chego na minha casa em Natal, 2, 3 dias depois o telefone tocou. Eu não sei se não fosse o Vila, se eu teria vindo correndo assim durante a madrugada. E claro que estava
sofrendo porque, independente do que vai acontecer daqui para frente, mas eu tenho uma gratidão muito grande ao Vila. É uma coisa que mexe assim, comigo emocionalmente, não sei o porquê. Tem coisas assim, subjetivas que às vezes a gente não consegue controlar, mas eu tenho sim um sentimento muito forte. Pela forma que a torcida me recebeu ano passado, pela forma que a torcida reagiu à minha saída, pela forma que a torcida recebeu a informação da volta. Isso não quer dizer que a gente está imune à crítica, de forma alguma. A gente precisa dar resultado enquanto treinador, e eu sei disso, eu sei qual é o meu posto, a minha função. Mas assim, eu sou muito grato ao Vila, sabe? Assim, é um sentimento que o ser humano, assim, que eu dou mais importância. É uma questão tanto de gratidão como ingratidão. Então, eu tento preservar muito essa questão de gratidão. O Vila me deu uma oportunidade, confiou em mim essa volta nesse momento de dificuldade. E eu sou ser humano também, eu estava extremamente triste pelo momento do Vila. E aí hoje a gente venceu o Clássico, eu estou extremamente feliz. Né? Isso não quer dizer, a gente não está fazendo média para ninguém, eu sou treinador que tem que ganhar jogo, meu irmão. E assim, se não ganhar, né, a crítica vem, o torcedor quer treinador que dá resultado. Mas respondendo a sua resposta com relação a alívio, eu não diria alívio, eu digo assim, um sentimento de... Poxa, graças a Deus, eu voltei aqui, tive a oportunidade de vencer mais um clássico. Agora tem mais jogos pela frente, a gente tem que continuar vencendo, continuar fazendo um bom trabalho, senão é natural as críticas, e a gente entende, e a gente aceita, e que seja assim mesmo, assim é a minha vida, assim é a rotina de um treinador. Luizinho, Zé Roberto, Rádio CBN. Foram 12 jogos, né? Pegando só a Série B, apenas a Série B, 12 jogos. Queria saber se isso te incomodava. E, além do sol, o que é que mudou do primeiro para o segundo tempo no jogo de hoje? Eu não vou falar que não incomoda, é óbvio, a gente trabalha para vencer, né? A gente não trabalha para não vencer, a gente trabalha para vencer. Agora eu sempre busco, assim, para que a gente possa se auto-energizar, para trabalhar o seu nível de confiança. Nós temos hoje um retrospecto positivo aqui à frente do Vila, eu não sei quantas vitórias em detrimento de empates e derrota, agora a gente está em uma outra dimensão, em uma outra situação, mas é claro que incomoda. Na minha carreira eu tenho muito mais vitórias do que empates e derrotas, né? Uma carreira jovem, mas com muitas finais, com acessos, aí, com muito trabalho. É claro que eu estava muito incomodado, né? Eu vivo por isso, eu vivo para isso, isso é que me faz feliz, é vencer uma partida. Eu não vou negar para você que não, mas enfim, a dinâmica do futebol é essa, a dinâmica do treinador é essa. O ano passado a gente fez um trabalho praticamente G4 o tempo todo, né? E esse ano a gente estava sofrendo, mas assim, novamente, sem ser desculpa, vinha jogando em um outro momento a Série B, disputando muitas finais, e aquilo ali acabou sendo as prioridades, e aí culminou em maltratar esses resultados. Agora vamos focar no Vila, né? É isso que importa, a gente venceu um grande jogo, venceu um grande clássico, mas não tem como negar que a gente sofre esse momento com isso. Mas Deus, nada mais não falha, né? E quem não desiste, uma hora ele volta a vencer.